geralmente começo deixando o exercício para vocês fazerem e depois a gente corrigir. Para ficar mais dinâmico e não ocupar muito tempo de vocês, a gente vai fazer os exercícios juntos, tá? Então, fazer o exercício de forma ativa. O que isso significa? Deixa eu pegar aqui meu lapisinho. Vamos ler a questão junto. Então, a primeira questão, ele está... considere o estado metabólico imediatamente após uma refeição, rica em carboidratos, proteínas e lipídios. Então, a gente entende que a gente está falando num estado alimentado. Se a gente fala em ingestão de carboidratos, a gente pensa em glicemia. Se a gente fala em ingestão de proteínas, a gente pensa em construção de proteínas e aumento do ciclo da ureia, tá? Porque a gente vai estar fazendo bastante... a gente consome proteínas, né? E essas proteínas, alguns aminoácidos, o excedente desses aminoácidos vão ter que ser degradados, né? Então, o grupamento amino desses aminoácidos, eles vão ser excretados na forma de ureia. Então, nesse momento, a gente entende que o ciclo da ureia ele também está bastante ativo, tá? Quando a gente fala de ingestão de proteínas. E de lipídios, então a gente entende também que a gente está fazendo uma reserva aí de ácido graxo e de colesterol, ok? Então, com base nisso, classifique a afirmação como verdadeira ou falsa e justifique brevemente as que você considerar falsa. Então, 1. No fígado, a insulina estimula a síntese de glicogênio ao ativar a glicogênio sintase e inibir a glicogênio fosforilase, favorecendo o armazenamento de glicose. Correto. É exatamente isso que acontece. A insulina é um hormônio atuante do estado no estado alimentado, e ela vai estimular através da sua via de sinalização, tá? Que a gente vai ver mais à frente. Ela vai ativar a glicogênio sintase, ao mesmo tempo em que ela inibe, tá? A glicogênio fosforilase. Ok. Quando a gente ativa a glicogênio sintase ela é a principal enzima da síntese de glicogênio. E glicogênio é reserva de glicose. Então, é exatamente isso, favorecendo o armazenamento de glicose na forma de glicogênio, tá? 2. A via das pentoses está aumentada no estado alimentado, porque a insulina estimula a entrada de glicose no hepatócito, favorecendo o NADPH necessário para a síntese de ácidos graxos e colesterol. Correto também. Então, no momento de estado alimentado, que a gente tem a insulina ali atuante, a gente tem a via da pentose bastante ativa. Porque o objetivo da via da pentose, a gente vai ver mais à frente, é justamente produzir o NADPH. E o NADPH, além de outras funções, ele é importante, ele vai ser necessário para a síntese de ácidos graxos, que é justamente o que a gente quer fazer aqui no estado alimentado. A gente quer sintetizar ácidos graxos e a gente quer sintetizar colesterol, tá? Deixa eu só permitir a entrada aqui do Lucas. Pronto. Então, dando continuidade aqui nessa questão. A gente está no número 3. Então, aqui é verdadeiro. Verdadeiro. Vamos ver a 3. A insulina inibe a síntese de ácidos graxos. Eu acabei de falar que é o oposto, né? Então, essa daqui a gente já vê que é falsa. Se você coloca a 2 como verdadeira e a 3 como verdadeira, não tem como. Ou uma está certa ou a outra que está certa, tá? A insulina é o hormônio no estado alimentado. Então, ela vai estimular, ela vai ativar as vias de síntese de reserva. Quais são as reservas que a gente tem no nosso organismo? A gente tem o glicogênio, que é a reserva de glicose, e a gente tem o ácido graxo, que é a reserva de acetil-CoA, tá? Beleza. 4. A síntese de colesterol é ativada no estado alimentado, ok? Graças ao aumento da atividade HMG-CoA redutase, estimulada pela insulina por desfosforilação enzimática, correto? Tá? Exatamente.
a insulina estimula a gliconeogênese hepática? Não. Gliconeogênese é uma via do estado de jejum. Jejum, o hormônio que está atuando nesse momento é o glucagon. Então, a insulina ela vai estimular as vias de síntese, né, de reserva. Gliconeogênese é para formar novas glicoses. É um momento em que a gente tem baixa glicemia e a gente quer formar novas glicoses a partir de outros substratos, que não seja o glicogênio. Tá? E a gente vai ver isso mais à frente. Então, aqui é só a resposta direitinho, né, da questão para vocês. E aí, antes da gente falar sobre as vias propriamente ditas, o que está acontecendo no organismo, quais são as vias que estão ativas, a gente precisa entender que quando a gente se alimenta, quando a gente fala de uma alimentação rica em carboidrato, por exemplo, a gente tem que pensar num aumento de glicemia. Então, esse é o pulo do gato. Aumento de glicemia, a gente não está falando de proteína, a gente não está falando de lipídios, de ácidos graxos, a gente está falando de glicose, tá? Então, o aumento de glicemia no sangue vai fazer o quê? As nossas células, essa glicose que está no sangue, ela precisa entrar nas células para que essa glicose seja metabolizada, tá? Seja utilizada e seja convertida nas reservas, né? Nas suas reservas, como o glicogênio, por exemplo. Para ela entrar, para a glicose entrar dentro da célula, a gente tem os glúteos, que são as proteínas de membrana que vão permitir essa entrada. Temos 4 tipos de glúteo, então isso aqui é só para a gente relembrar. A gente tem glúteo 1, 2, 3 e 4. Todos os glúteos, com exceção do glúteo 4, eles já estão na membrana plasmática, então eles não necessitam do estímulo de hormônios, como a insulina, por exemplo, para eles irem para a membrana. Então, mesmo que você não esteja tendo produção de insulina, esse paciente, esses tecidos que têm esse tipo de glúteo, conseguem captar glicose para dentro da célula. Quais são esses tecidos? Então, glúteo 1, hemácia, cérebro. Glúteo 2, fígado, pâncreas. Glúteo 3, neurônios, placenta, tá? E o que é importante a gente ver aqui também, em relação ao KM? KM significa, o KM, ele mede, eu vou falar sobre isso mais à frente, mas só para vocês relembrarem aí. KM é a concentração de substrato necessária para que a reação atinja metade da sua velocidade máxima. Então, se você precisa de uma menor quantidade de substrato, significa que esse KM é menor. Isso significa o quê? Significa que aquela enzima, que aquela proteína, ela tem uma afinidade muito grande pelo substrato. Nesse caso, qual é o substrato? É a glicose. Então, se eu falo que um glúteo tem um KM alto, significa que a afinidade dele pela glicose é pequena. E o que isso impacta? Qual é o impacto disso no organismo? Isso significa que ele só vai atuar, o glúteo 2 atua em momentos de hiperglicemia, ou seja, ele vai precisar de uma alta concentração de glicose, que é o substrato, para conseguir atingir metade da sua velocidade máxima, que é o KM, tá? Em comparação com o glúteo 1, por exemplo, que o KM dele é muito baixo, ou seja, a afinidade do glúteo 1 pela glicose é maior. O que isso significa? Significa que, mesmo em um momento de hipoglicemia, ou seja, de baixa concentração de glicose, esse glúteo consegue captar a glicose para dentro da célula. Isso é extremamente importante. Por quê? Porque em momento de hipoglicemia, o tecido nervoso, ele precisa, o cérebro principalmente, né? Ele precisa de glicose, tá? Preferencialmente. Então, é importante que esses tecidos tenham esse glúteo com um KM mais baixo, tá? Ok, entendemos essa questão. Agora, e o glúteo 4? O glúteo 4, ele vai precisar, tá? O glúteo 4, ele tá no tecido adiposo, coração e músculo esquelético, e ele vai precisar do estímulo hormonal, que é justamente a parte da sinalização que a gente tem que entender. Então, a gente está falando de momentos de hiperglicemia, o hormônio que está atuando é a insulina. Então, alta glicose no sangue estimula a liberação de insulina.
Aí vamos relembrar aqui a via de sinalização. A insulina se liga ao seu receptor de membrana tirosina quinase, ativa as vias de sinalização, as cascatas de reações internas, tá? Então, ativa a PI3K, converte a PIP2 em PIP3, a PIP3 vai ativar a PKB, que é a proteína quinase B, e a PKB ela vai fazer várias coisas. Uma dessas coisas é estimular a translocação do glúteo para a membrana. Então, o GLUT4, ele está lá dentro, ele está no citosol dessa célula. A gente está falando de um tecido adiposo, de um coração, de um músculo esquelético. Esses tecidos precisam que a insulina envie uma mensagem, tá? Para que a PKB estimule a saída do glúteo para a membrana, desse GLUT4 para a membrana. Porque é através dele que esses tecidos vão conseguir captar a glicose. Então, se a gente não tem a insulina atuando aqui, esse GLUT4 ele não vai para a membrana, tá? Então, entendemos. A PKB, ela também vai estimular as vias, ela vai ativar enzimas que fazem parte das vias de momento alimentado, né? Que a gente vai ver aqui agora. Então, não se desesperem, tudo vai dar certo. Eu fiz um esquema aqui para vocês entenderem mais ou menos o que está acontecendo. Aqui é o GLUT2. GLUT2 a gente já viu, ele está, por exemplo, no fígado. GLUT4, ele está, por exemplo, no tecido adiposo ou musculatura esquelética, tá? Entrou glicose por ambos os processos. Vamos considerar que esse paciente está liberando insulina de forma adequada, né? E aí o GLUT4 está conseguindo ir para a membrana para captar glicose. Entrou glicose dentro da célula. Essa glicose, ela vai fazer a primeira reação da glicólise, né? E ela vai ser convertida, então, glicose em glicose 6-fosfato. E, primeiramente, em primeiro momento, ela vai para a respiração celular. Então, ela termina a glicólise, ela produz piruvato, esse piruvato entra na mitocôndria, aí a gente vai ter a conversão de piruvato em acetil-CoA, tá? Aí a gente vai ter o ciclo de Krebs, acetil-CoA mais oxalacetato, convertendo em citrato e por aí vai. Qual é o objetivo do ciclo de Krebs? O ciclo de Krebs ele está aí justamente para oxidar o acetil-CoA, para que através dessa oxidação do acetil-CoA a gente tenha a liberação de NADH e FADH, que vão ser utilizados na cadeia transportadora de elétrons, lá na respiração celular. Esse NADH e esse FADH na cadeia transportadora de elétrons permite que tenha um gradiente de prótons, tá? Para que esses prótons passem pela ATP sintase e, com isso, gerem energia através de ATP, tá? Então, beleza. Em primeiro momento, é isso que acontece. A partir do momento em que essa célula ela já está produzindo bastante ATP, essa célula já tem bastante NADH, ocorre uma lentificação do ciclo de Krebs, porque você já está produzindo, você já tem bastante. Então, você não precisa produzir mais tanto NADH, você não precisa mais produzir tanto FADH. Então, ocorre uma lentificação do ciclo. Essa lentificação do ciclo, a gente vai ter um acúmulo das substâncias, como, por exemplo, do citrato. Consequentemente, a gente vai ter um acúmulo de glicose 6-fosfato. E são esses acúmulos que vão direcionar essas substâncias para outras vias, que são as vias da fase de estado alimentado. A primeira via que a gente vai falar vai ser a via de formação de glicogênio, de glicogênese, né? Então, a glicose 6-fosfato aqui sendo desviada, sendo direcionada para a formação de glicogênio. A gente tem a glicose 6-fosfato podendo ser desviada também para a via das pentoses. Então, através da G6PD, né, a gente vai ter a conversão da glicose 6-fosfato em 6-fosfoglucanato. A gente vai ter a saída com isso de NADPH, que vai ser extremamente essencial para várias coisas, a gente vai ver isso mais à frente, tá? A gente vai ter aqui no ciclo de Krebs o acúmulo de citrato. Esse acúmulo de citrato faz com que esse citrato saia da mitocôndria e vá para o citosol. No citosol, esse citrato é convertido em acetil-CoA e
em oxalacetato. E por que é o citrato que sai? Porque o acetil-CoA ele não consegue sair da mitocôndria. O CoA é justamente para prender aquele acetil dentro da mitocôndria, porque a gente não quer que esse acetil seja perdido, né, no momento de respiração celular, por exemplo. Então, quem sai é o citrato. E o citrato no citosol é convertido novamente em acetil-CoA e oxalacetato. O acetil-CoA vai servir para a síntese de ácido graxo. E aí a gente tem que lembrar que na síntese de ácido graxo a gente tem a participação do NADPH que foi produzido lá na via das pentoses. E esse acetil-CoA, que também veio do citrato, ele também vai fazer a síntese de colesterol, vai servir, né, para fazer a síntese de colesterol, tá? A gente tem que entender também que o que está acontecendo aqui é a alta concentração de malato, e esse malato sai da mitocôndria, e no citosol ele é convertido em piruvato. Quem faz isso é a enzima málica, que a gente também vai ver mais à frente. A enzima málica vai fazer a conversão de malato em piruvato para produzir NADPH, que também vai ser essencial tanto para a formação de ácido graxo como para combater estresse oxidativo, que a gente vai ver mais à frente. Isso falando em uma alimentação rica em carboidrato e uma alimentação rica em lipídios, por exemplo. Agora, quando a gente pensa em uma alimentação rica em proteínas, a gente pensa que esse paciente está ingerindo proteínas, as proteínas são degradadas no trato gastrointestinal, né? Convertidas em aminoácidos. Esses aminoácidos são absorvidos pelo intestino e são liberados na corrente sanguínea para ser absorvidos por outros tecidos. O excedente desses aminoácidos, eles precisam ser, eles vão ser convertidos em outras coisas, né? E esses aminoácidos, a gente precisa relembrar a estrutura, né? O aminoácido, ele tem um grupamento amino. O grupamento amino do aminoácido ele é extremamente tóxico. Então, se a gente não excretar esse grupamento amino, a gente pode ter uma toxicidade elevada no nosso organismo. Então, o ciclo da ureia ele é justamente para permitir a excreção desse grupamento amino, tá? Que é decorrente do excesso de aminoácidos, por exemplo, aí no nosso organismo. O ciclo da ureia ele está acontecendo tanto no estado alimentado como no estado em jejum. O que vai dizer se ele está mais ativo ou menos ativo é justamente a questão da ingestão de proteína e da proteólise das proteínas intracelulares lá no momento de jejum. Nesses dois momentos, a gente tem uma ativação maior do ciclo da ureia. Eu deixei para falar melhor do ciclo da ureia no momento de jejum, tá? Mas é importante vocês entenderem que ele também está presente aqui no momento de ingestão, principalmente quando a gente fala de ingestão de proteína, tá? Então, essas são as vias que a gente vai estudar. Então, primeiro, vamos fazer uma questão, tá? Vamos lá. Ficou alguma dúvida em relação a isso? Tá tudo ok, vou prosseguir, tá? Então, questão. Um adulto jovem, saudável, sem doenças metabólicas ou uso de medicamento. Então, ele é saudável, não tem doenças metabólicas. Realiza uma refeição rica em carboidratos simples. Cerca de 20... Então, a gente está falando de um estado alimentado. Cerca de 20 a 30 minutos após a refeição. Ele tem estado alimentado. Sua glicemia se eleva rapidamente, o que desencadeia uma série de respostas hormonais celulares. Descreva a via de sinalização com a entrada de glicose na célula até as vias metabólicas que estão ativadas nesse momento. Então, aqui é um resumão de tudo. A gente tem que falar, tentar englobar todos esses conteúdos que a gente viu até agora. Via de sinalização, GLUT e as vias metabólicas do estado alimentado. Então, o que eu colocaria como resposta, tá? A alta glicemia no sangue vai estimular a liberação de insulina, que se liga ao seu receptor de membrana tirosina quinase. Esse receptor promove uma cascata de reação, ativando a proteína quinase, que irá ativar a glicogênio sintase, desviando a glicose 6-fosfato, né, principalmente, para a via de glicogênese, formação de glicogênio.
Além disso, essa cascata de reação, estimulada pela insulina, ativa a via de PKB, que por sua vez irá estimular nos tecidos que têm GLUT4 a translocação do GLUT4 para a membrana, possibilitando a entrada de glicose na célula. Com a entrada de glicose, as vias como glicólise para a geração de ATP pela respiração celular fica ativada de início, que posteriormente é desviada para a síntese de moléculas de reserva, como glicogênio, ácidos graxos e colesterol, que é, resumidamente, o que a gente acabou de ver, tá? Então, percebam que, na questão, vocês têm que entender o tipo de consumo, o tipo de alimento que está sendo ingerido, a concentração de glicose, o tempo. Vocês têm que entender os comandos e ver o que ele está pedindo na questão. Ele está pedindo que você fale sobre via de sinalização, que você fale como que a glicose entra na célula, então você tem que falar sobre GLUT, e que você fale das vias metabólicas. Aqui você ainda poderia ir além, você poderia falar do GLUT2, do GLUT1, poderia falar dos outros glutes, tá? Então, focando mais em relação à síntese de glicogênio, tá? Como a gente viu, a insulina vai ser o hormônio que vai regular essa síntese, vai regular essa via, tá? E de que forma que a insulina faz isso? A insulina se liga no seu receptor tirosina quinase, promove uma cascata de reação, ativa as proteínas quinases que vão ativar a PP1. A PP1, eu falo PP1, a PP1, ela vai ativar a glicogênio, ela vai desfosforilar, vai tirar o fósforo da glicogênio sintase e da glicogênio fosforilase. Quando essa enzima faz isso, ela ativa a glicogênio sintase e ela inibe a glicogênio fosforilase. Por que isso é importante? Porque a gente não pode ter isso para todas as vias metabólicas, com exceção do ciclo da ureia. Mas todo o resto a gente vai precisar ter. Enquanto uma via de síntese está ativa, a via de degradação tem que estar inibida, porque a gente não pode produzir e degradar ao mesmo tempo, senão não faz sentido, né? Então, a gente produz, sintetiza, armazena, para quando, no momento que a gente precisa degradar, seja degradado. E aí a via de síntese está inibida. Então, a glicogênio sintase, ela faz o quê? Ela faz a síntese de glicogênio. Então, ela é uma via de síntese de glicogênio, via de estado alimentado. Quando ela está ativa, a glicogênio fosforilase, que é a enzima de degradação do glicogênio, né, formação de glicose a partir de glicogênio, ela está inibida, tá? Então, o que eu acho que é importante vocês saberem aqui? A enzima que está ativa nesse momento, que é a principal enzima da síntese de glicogênio, que é a glicogênio sintase, e a regulação, que é exatamente pela insulina, que vai estimular, né? Aí se for uma questão discursiva, eu falaria todas as vias, tudo que está acontecendo. A insulina se liga ao receptor e tudo que a partir daí desencadeia, tá? Então, proteína quinase, PP1, desfosforilização da glicogênio sintase, desfosforilização da glicogênio fosforilase, e o que isso impacta em cada via, ativando uma e inibindo a outra. E o porquê que isso é importante? Porque a gente não pode, né, ter síntese e degradação ao mesmo tempo. Em relação a glicogênio, síntese de glicogênio, eu acho que essa é a parte mais importante da matéria, tá? Ficou alguma dúvida aqui? Se vocês... Ficou? Não. Eu não vou ficar perguntando. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem me interromper. Tá me escutando? Tô, agora tô. É, porque o meu microfone tá um pouquinho ruim. Pode falar. Mas então, o que acontece? Sempre quando ele perguntar essa questão de regulação, quer dizer, então, que é para explicar toda a questão da via em si? Se for uma pergunta direta, se ele pedir exatamente quem regula é a PP1. Se ele pedir o hormônio, é a insulina,
Se ele pedir que você explique, entendeu? Depende do comando da questão. Se ele pedir para você explicar, você tem que falar tudo. Se ele pedir para você citar, você vai falar a PP1. Se ele pedir o hormônio, você vai falar insulina. Entendeu? Entendi. Porque foi muito cobrado isso na última prova, entendeu? Aí, tipo, confundiu muito essa questão. Foi cobrado o quê, exatamente? Você lembra? Essa questão da regulação, eu não lembro qual via ele pediu, na verdade. Eu acho que tinha a ver com a questão do... Eu não sei se a galera que tá aí pode me ajudar, mas, se eu não me engano, alguma coisa relacionada ao malonil, de ácidos gráficos também. Ah, tá. A gente vai falar sobre isso também. Da ACC. Ele pedia a questão justamente da regulação. Regulação sempre cai. Porque é uma das coisas mais importantes. É o que vocês precisam saber. Como que essa via é regulada, qual é a enzima que está sendo regulada e qual é o objetivo, né? Qual é o objetivo dessa via está acontecendo? Em que momento que ela está acontecendo? Então, essas três coisas. Então, como que é a regulação? E aí, isso perpassa por tudo isso. Você tem que entender que a insulina ela está ali constantemente, porque você está no momento alimentado. Então, se ele pedir para você explicar o processo, você tem que falar tudo. Se ele pedir, se o comando for bem direto, então a glicogênio sintase é regulada. Ai, peraí, que a Érica vai conseguir entrar agora. Então, se a glicogênio sintase ela está sendo regulada, se ele pede, quem está regulando diretamente a glicogênio sintase, né? Você vai falar que é PP1, tá? Se ele pedir o hormônio, você fala que é insulina. Se ele pedir para explicar, você fala o processo todo. Regulação, a gente vai ver em todas as vias, porque é extremamente importante, tá? Mais alguma dúvida? Vou passar. Então, a gente vai fazer uma outra questão juntos. Então, vamos lá. Um paciente adulto inicia um anti-inflamatório para tratar uma dor musculoesquelética. 2 dias depois, desenvolve urina escura, icterícia e cansaço. Os exames mostram aumento de bilirrubina indireta e queda de hemoglobina. Importante ressaltar que ele apresenta deficiência de G6PD. Essa parte de falar que ele apresenta deficiência de G6PD, ele nem precisaria colocar, ele poderia pedir isso para vocês, poderia ser uma questão A e B. Ele poderia pedir, né, uma possível causa para isso, aí uma possível causa, porque não tem como você adivinhar, né? Mas você poderia falar da deficiência, da possível deficiência de G6PD. E aí, uma outra questão pedindo para você explicar e tudo, né, como que acontece. Então, explique por que o uso do anti-inflamatório desencadeou hemólise. E o que a bilirrubina indireta sinaliza para esse paciente, né? Então, a gente tem que pensar, né? Vamos lá. O anti-inflamatório, ele pode desencadear, né, estresse oxidativo pela liberação de radicais livres, que seriam neutralizados pela glutationa reduzida, tá? Então, olha só. Isso, estresse oxidativo, radical livre. Ok. Todavia, como o paciente tem deficiência de G6PD, ele não consegue produzir NADPH pela via das pentoses para produzir a glutationa reduzida, né? Ativar a glutationa. Para reduzir a glutationa, né? E ativá-la. Atrelado a isso, como a hemácia é uma célula que não possui mitocôndrias, ela fica carente de NADPH, já que a outra forma de adquirir o NADPH seria pela enzima málica, processo que depende da mitocôndria. Assim, as hemácias ficariam deficientes de NADPH tanto pela via das pentosas como pela via da enzima málica, e, consequentemente, não conseguiriam reduzir a glutationa. Sem glutationa ativa, não há combate ao estresse oxidativo das hemácias. A bilirrubina indireta sinaliza justamente a lise das hemácias,
que não estão protegidas pela glutationa reduzida, liberando seu grupamento M, que será degradado em bilirrubina indireta. Então, aqui, em azul, é o porquê o uso do anti-inflamatório desencadeou a hemólise, e em vermelho, marrom, é o que a bilirrubina indireta indica. Então, vocês têm que prestar bastante atenção. O que tem que ter na resposta de vocês? Estresse oxidativo, radical livre, glutationa reduzida, NADPH, NADPH, enzima málica, mitocôndria, hemácia, tem que ter lise de hemácias, grupamento M e degradação em bilirrubina indireta. Tudo isso deveria estar na resposta de vocês, tá? E aí a gente parte para a via das pentoses, propriamente dita. E o que está acontecendo, né? Então, como eu falei, vamos voltar aqui, ó, rapidinho. Cadê? Como eu falei, a gente já viu a glicogênio, a gente já viu a via de síntese de glicogênio. Agora a gente está vendo a via das pentoses, tá? Então, a glicose 6-fosfato, ela vai ter um acúmulo aqui, porque a gente está tendo muito NADH, muito ATP, e aí a gente vai ter acúmulo, né, uma lentificação do ciclo de Krebs e acúmulo de algumas moléculas intermediárias. Uma delas é a glicose 6-fosfato, tá? Que está aqui no citosol. E aí, essa glicose 6-fosfato, ela é convertida em 6-fosfogliconato pela glicose 6-fosfato, pela G6PD, tá? Então, a G6PD, ela vai ser a enzima que vai justamente fazer essa conversão da glicose 6-fosfato em 6-fosfogliconato. Quando a G6PD faz isso, ela faz com que o NADP+, que estava oxidado, seja reduzido, tá? Então, ela produz NADPH. Então, qual é o objetivo principal da via das pentoses? É justamente produzir NADPH. E por quê? Porque esse NADPH vai ser usado para várias coisas. Uma delas a gente acabou de ver, que vai ser para combater o estresse oxidativo. E eu vou explicar mais à frente como que isso acontece, mais aprofundado. Mas, assim, isso tem que estar na cabeça de vocês. O NADPH vai servir para reduzir a glutationa. Uma outra coisa extremamente importante é que esse NADPH ele vai ser usado lá na biossíntese de ácidos graxos e colesteróis. Então, ele ajuda, ele permite que a gente consiga ter uma reserva de acetil-CoA, né, na forma de ácido graxo, por exemplo, tá? E aí a gente tem duas fases. A gente tem a fase oxidativa, que é justamente essa, né, que é justamente a fase em que a gente produz o NADPH, tá? E a gente tem a fase não oxidativa, que é a fase que pega a ribulose 5-fosfato, que seria o produto ali, um dos produtos intermediários, né? E ele é a fase que reutiliza, né? Que vai renovar a glicose 6-fosfato, tá? Vai permitir a renovação de glicose 6-fosfato. Então, se a gente fala em uma pessoa que teve, por exemplo, uma pessoa... Não, vamos lá. Se a gente fala em um tecido, por exemplo, pele, que sofre constantes mitoses, tá? Então, tecidos que sofrem muitas mitoses, eles fazem bastante fase não oxidativa, porque eles precisam estar fazendo sempre essa renovação, tá? Renovação de glicose 6-fosfato. Quando a gente pensa em um indivíduo que ele tem uma ingestão de álcool, que ele tem uma idade mais avançada, o envelhecimento também provoca estresse oxidativo. Se a gente pensa no indivíduo que consome muito anti-inflamatório, que consome muito industrializado, ele tem um estresse oxidativo mais acentuado. E aí isso vai estimular a fase oxidativa da via das pentoses, tá? Da mesma forma, se a gente está falando em um momento, né, de estado alimentado e a gente quer fazer síntese de ácido graxo, a gente quer fazer reserva, né, construir reserva na forma de ácido graxo,
a gente também tem que pensar nessa ativação de via. Essa via tem que estar ativa, porque a gente precisa do NADPH. Então, como que acontece a regulação, tá? Vamos pensar. O NADPH, como eu falei, é o produto principal da via das pentoses. A enzima que vai fazer isso é a G6PD, tá? Então, já vimos duas coisas. Como que a G6PD é regulada? Ela é regulada justamente pela concentração do seu produto, pela concentração do NADPH. Então, se a gente tem muito NADPH, sinaliza para aquela enzima que ela não precisa estar muito ativa, porque o organismo não está consumindo tanto NADPH, então você não precisa produzir tanto NADPH. Então, a alta concentração de NADPH inibe alostericamente a G6PD, tá? E aí a glicose 6-fosfato é desviada para a glicólise, para a síntese, para a formação de ATP, tá? Agora, se a gente está falando em um momento que a gente está consumindo muito NADPH, ou seja, um estresse oxidativo ou síntese de ácidos graxos, a gente está consumindo muito NADPH. E por estarmos consumindo muito NADPH, a concentração de NADPH diminui. Consequentemente, a gente vai precisar que essa via esteja um pouco mais ativa. Então, a baixa concentração de NADPH estimula a G6PD, ativa a G6PD, aumentando o fluxo de glicose 6-fosfato para glicose para 6-fosfoglutationa, tá? Essa é a regulação. E aí, em relação à questão da glutationa, né, oxidada, reduzida, estresse oxidativo, tudo mais, né? Enzima málica e tal, que a gente falou. Então, já vimos a questão do NADPH em relação à via das pentoses, como ele é produzido. Ok. Agora a gente tem que entender que tecidos, né, células que possuem mitocôndria, com exceção da hemácia, tá, vão conseguir produzir NADPH através da enzima málica. De que forma? A gente vai ter aqui o malato, tá? Esse malato ele vai sair do ciclo de Krebs, ele vai para o citosol. No citosol, a enzima málica, ela converte o malato em piruvato. Nessa conversão, a enzima málica produz NADPH. E aí, esse NADPH, ele vai ser usado, juntamente com o NADPH que foi produzido pela via das pentoses, para reduzir a glutationa. Então, a gente tem a glutationa oxidada. Essa glutationa oxidada, ela está inativa. A gente precisa reduzir ela. Quem vai fazer isso? O NADPH, que veio da onde? Via das pentoses e enzima málica, que é dependente da mitocôndria. Beleza. Ativei a glutationa, porque ela está na sua forma reduzida. A glutationa reduzida vai combater os radicais livres. De que forma? Reduzindo, por exemplo, as moléculas oxidantes. Então, se a gente tem muitas moléculas oxidadas, né, tipo H2O2, a gente precisa reduzir essas moléculas. Quem vai fazer isso? Glutationa reduzida. Tá? Se a gente não faz isso, se a gente mantém ali, se a gente, por exemplo, na deficiência de G6PD, né, que promove justamente a anemia hemolítica, se a gente não tem radicais livres ali, se a gente não tem NADPH, né, se a gente não tem a G6PD, a gente não tem NADPH proveniente da via das pentoses. Hemácia não tem mitocôndria, então a gente não tem também NADPH proveniente da enzima málica. Se a gente não tem NADPH vindo de nenhuma via, a gente não consegue reduzir a glutationa que está oxidada. Se a gente não reduz a glutationa, a gente não combate os radicais livres, consequentemente, as hemácias sofrem lise. Na lise, as hemácias liberam grupamento M, e é esse grupamento M que vai ser metabolizado, né, lá no fígado em bilirrubina indireta, tá? E aí, integrando isso, a síntese de ácidos graxos. Então, a gente está aqui, né? Ok, produzimos NADPH pela via das pentoses. Eu falei para vocês que nesse momento de estado de alimentado, a gente está com bastante ATP e bastante NADH. Isso contribui de que forma? Isso faz com que o ciclo de Krebs, como eu disse, fique um pouco mais lento, porque a gente vai ter um acúmulo ali, gerando ali um acúmulo
de moléculas intermediárias, como, por exemplo, o citrato, tá? Esse citrato que vai sair da mitocôndria e vai para o citosol. Por quê? Porque o acetil-CoA ele não consegue sair da mitocôndria, tá? O acetil-CoA ele não sai da mitocôndria. Então, quem vai sair? Vai ser o citrato. Citrato saiu. Esse citrato ele vai ser convertido no citosol em acetil-CoA e em oxalacetato. O oxalacetato ele vai ser importante aqui no citosol porque ele também vai participar ali, ele é convertido em malato e o malato também vai ser convertido lá em piruvato e com isso a gente vai ter NADPH também, pela enzima málica, tá? Então a gente pode ter a saída do malato, mas também do oxalacetato. A gente pode ter o uso, né, do malato como do oxalacetato aqui, né, que veio do citrato, tá? Mas o que é importante aqui? Citrato foi convertido em acetil-CoA. Esse acetil-CoA que está no citosol, que veio do citrato, ele vai sofrer a ação da ACC, que é uma enzima que vai converter a acetil-CoA em malonil-CoA, tá? Opa! Tá, acetil-CoA em malonil-CoA, tá? O malonil-CoA vai sofrer a ação da ácido graxo sintase, que é uma outra enzima extremamente importante. A principal enzima da síntese de ácido graxo é a ACC, porque é ela que vai ser regulada pelo citrato, é ela que vai ter que vai ser regulada, tá? Pela insulina, pelo citrato, enfim, a gente vai ver mais à frente, tá? A ACC, então, vai fazer essa conversão de acetil-CoA em malonil-CoA. E vai ser o malonil-CoA que vai doar os carbonos, tá? Para a cadeia que está em construção. Então, como que isso vai acontecer? A ácido graxo sintase vai pegar 2 carbonos que veio do malonil-CoA e vai adicionar a uma cadeia de acil-CoA, de acil graxo que está em crescimento. Tá? Começa a adicionar de 2 em 2, tá? Isso vai acontecer em vários ciclos. Então, a gente vai ter vários ciclos que isso acontece. Em cada ciclo, a gente vai ter 4 etapas. Então, para formar a molécula, a gente vai ter 4 etapas. Formamos. Aí a gente vai precisar de mais outro ciclo. Vai precisar de mais outro ciclo, até formar uma cadeia de 16 carbonos, por exemplo, enfim. Pode ter mais carbonos ou menos carbonos, tá? A gente fala 16 porque é o mais utilizado, que é o ácido palmítico. Ok. Quais são as etapas, né? Então, as etapas de conversão ali, né? De cada ciclo, né? Para converter malonil-CoA em um ácido graxo propriamente dito. Vai ser a primeira, condensação, tá? Condensação hidratação, né? Você está colocando água, tá? Redução, desidratação e redução novamente. Então, onde que vai entrar o NADPH que eu falei tanto que ele é importante para a produção do ácido graxo? O NADPH ele vai entrar justamente nas fases de redução, nas etapas de redução, na formação do ácido graxo, de malonil-CoA em ácido graxo, tá? De que forma? Esse NADPH ele vai reduzir a molécula. Então, ele vai doar os seus hidrogênios para a molécula, tá? Desidratação é perda de água, né? E condensação é a colocação de água. Então, a gente vai ter esse movimento sendo feito, essas etapas sendo feitas, de 2 em 2, 2 carbonos, né? Que foram retirados do malonil, mais outros 2 carbonos de outro malonil, mais outros 2 carbonos de outro malonil, e aí você vai unindo de 2 em 2. Em cada união, a gente tem essas 4 etapas. Então, em cada união, a gente está usando ali ácido graxo sintase, né, que é enzima, a gente está usando o NADPH, tá? Com o objetivo de, ao final, a gente ter uma molécula cheia de carbono. O objetivo é justamente esse, é ter uma molécula com muito carbono, tá? Por quê? Porque no momento de degradação, a gente vai quebrar esses carbonos para termos acetil-CoA, né? Mas por isso que a gente fala que ácido graxo é reserva energética, é reserva de acetil-CoA. É a reserva, é a união de vários carbonos, né?
para que quando a gente precise de energia, a gente consiga quebrar esses carbonos de 2 em 2, a gente chama isso de acetil-CoA, né? Retirar o acetil-CoA e disponibilizar o acetil-CoA para o ciclo de Krebs. Tá? E aí, a regulação é feita de que forma? Vamos pensar sempre assim. Então, a ACC é a enzima que a gente está falando no momento de estado alimentado. O objetivo, então ela vai atuar perante ali ao hormônio que é a insulina. Então, falou de hormônio, insulina. Falou de estado glicêmico, hiperglicemia. Via de ativação intracelular, né? A insulina vai ativar a via de PKB. E aí a via de PKB, ela desfosforila a ACC, ativando essa enzima. Isso é a regulação de fosforilação, né? Quando a gente está desfosforilando ou fosforilando, tá? No sítio de fosforilação da enzima. Quando a gente fala em regulação alostérica, a gente está falando do citrato. Então, o citrato é quem? É justamente a molécula inicial. É através do citrato que a gente vai ter acetil-CoA para produzir ácido graxo. Então, se a gente tem muito citrato, isso significa que a gente precisa produzir bastante ácido graxo. Isso significa que a gente já tem bastante energia na célula. Se a gente tem um acúmulo de citrato, significa que essa célula já produziu muito ATP, que o ciclo de Krebs já cumpriu com a sua função, que a cadeia transportadora de elétrons está lentificada, que o ciclo de Krebs está lentificado e por isso a gente tem um acúmulo de citrato. Se a gente tem um acúmulo de citrato, a gente pode fazer síntese de reserva. Uma delas é a do ácido graxo. Então, o citrato ele vai ser um regulador positivo da ACC. Por quê? Porque é justamente ele que vai sinalizar para a ACC que tem bastante energia, que essa célula já tem bastante energia. Então, a gente tem bastante acetil-CoA, por exemplo, né? E aí a gente precisa, então, fazer reserva dessa molécula, tá? E o oposto, então a gente viu a ativação dela e a inibição vai ser no momento de jejum. Então, quando a gente pensar em uma hipoglicemia, quando a gente pensar no hormônio, né, liberado, que é principalmente o glucagon, a adrenalina também, né, no momento de atividade física, mas quando a gente pensa no glucagon principalmente, né, numa questão de hipoglicemia, de jejum, a gente sabe que o glucagon, e a gente vai ver mais à frente de novo, ele ativa a via de PK, ele se liga ao seu receptor, proteína G, a proteína G, que está na membrana, vai ativar várias vias, adenilato ciclase, AMP cíclico, né? Vai ativar a PKA. A PKA vai fosforilar a ACC. Quando ela fosforila a ACC, deixa a ACC inibida, inativa. Justamente porque aquilo que eu falei, se a gente está fazendo síntese, a gente não pode fazer síntese e degradação ao mesmo tempo. E isso serve para todas as vias, menos o ciclo da ureia, tá? Ok. Então, temos ali a fosforilação da ACC e inativando a ACC. O ácido palmítico, ele é o produto, né? Então, se a gente tem uma alta concentração de ácido graxo sendo produzido, eu falei ácido palmítico porque ele é o principal, mas poderia ser qualquer ácido graxo. Então, alta concentração de ácido graxo sinaliza para aquela célula que ela já está produzindo bastante molécula de reserva. Então, a gente não precisa estar produzindo mais, a gente não precisa estar com a síntese de ácido graxo extremamente ativada. Isso faz, então, com que a ACC fique inibida, né? Ela seja regulada de forma negativa, deu uma segurada, tá? Então, é um equilíbrio, tá? A gente vai ativar a ACC quando a gente quiser ali produzir, né, reservas de ácido graxo e a gente inibe a ACC quando a gente quiser fazer a degradação de ácido graxo, tá? Beleza. Se tiverem dúvida, vocês podem perguntar, podem me interromper, tá? Então, próxima questão. Um homem de... Pode perguntar, pode falar.
E se ele perguntasse sobre a questão da lançadeira de citrato, como poderia falar exatamente? Ela vai estar ativa aqui, né? A lançadeira de citrato que vai que vai lançar o citrato para fora da mitocôndria, né? Isso. É só dizer que ela está ativa. Então, vai depender da pergunta que ele fizer. Se ele perguntar, tipo, correlacione com as lançadeiras de citrato, porque assim, se você entende que você precisa tirar o citrato da mitocôndria e colocar para o citosol, você entende que as lançadeiras elas vão estar muito ativas. Se a gente tem um bloqueio, se a gente tem, por exemplo, uma mutação ou uma inibição dessas lançadeiras, isso impede que o citrato saia. E aí isso bloqueia, isso vai dificultar a síntese de ácido graxo, né? Porque são as lançadeiras que vão de citrato, né, que vão tirar o citrato para fora do citosol. E a partir disso a gente ter a conversão dele em acetil-CoA e em oxalacetato. Então, se a gente tem algum problema com as lançadeiras, toda essa via aqui vai ficar comprometida. Foi? Foi, mas pode-se dizer que só sai quando ele está muito acumulado, tipo, o citrato Eu não. Repete, por favor. mas pode-se dizer que o citrato só vai sair da mitocôndria quando está muito acumulado? É isso que eu. O Tá. citrato, ele sai da mitocôndria quando a gente tem um acúmulo dele, um acúmulo de acetil-CoA, por exemplo, porque o acetil, principalmente de acetil-CoA, né? Mas assim, o acetil-CoA, o ideal, no mundo ideal, era para o acetil-CoA estar saindo, né? Porque a gente vai usar, é ele que a gente vai usar como base para formar ácido graxo. Só que o acetil-CoA ele não passa, ele não sai. Porque o CoA prende o acetil dentro da mitocôndria, tá? E é exatamente por isso que a gente vai ver mais à frente que o acil-CoA não entra na mitocôndria, ele tem que ser convertido pela CAT1. Lá, quando a gente for falar mais lá na frente, na beta-oxidação, que ele tem que ser convertido em acil-carnitina, né? Para conseguir entrar na mitocôndria, porque o CoA não passa pela mitocôndria. E aí o acúmulo, né? O acúmulo de acetil-CoA leva o acúmulo de citrato, e o acúmulo de citrato vai fazer com que esse citrato saia da mitocôndria pelas lançadeiras. Foi? Beleza. Show. Então, aqui. Próxima questão, para a gente passar para uma outra via metabólica. Então, a gente tem um homem de 52 anos com obesidade central, histórico de hipertensão, glicemia elevada, né, glicemias persistentes elevadas, procura um atendimento após episódios de dor torácica elevada, além de um ultrassom indicando espessamento íntima média carotídeo compatível com a aterosclerose inicial. Ele faz uso de estatinas, tá? A alimentação dele é rica em carboidratos simples e gorduras saturadas. Um exame genético revela ganho de função da PCSK9. Ok. E aí ele pede para a gente explicar de forma integrada como que esse ganho de função, apesar do uso da estatina, contribui para os níveis elevados de LDL para a redução da captação hepática desse LDL. E como a gente pode corrigir esse problema. Nessa questão, ele não precisava nem falar do ganho de função da PSK9. Só o fato dele dizer para você que ele faz uso de estatinas e que mesmo assim o LDL dele está muito alto, né? Ele poderia perguntar uma possível causa, ele poderia perguntar para você explicar uma possível causa para esse elevado nível de LDL no plasma, entendeu? E aí vocês teriam que fazer toda a associação na cabeça. Mas aqui a gente já falou que ele tem um ganho de função. Então, quando a gente pensa no uso da estatina, a gente tem que lembrar que ela vai servir para várias coisas. Ela vai ter vários impactos, né? Um deles é que ela pode estimular a alta produção de PSK9.
tá? Então, a gente pode ter um ganho de PSK9. E aí, vamos entender o que acontece, né? Vamos lá. Então, a resposta que eu daria, né? O uso das estatinas funciona como um inibidor competitivo da HMG-CoA redutase, em que diminui a produção de colesterol. Beleza, esse é o objetivo dela, diminuir a produção de colesterol, porque a gente vai inibir a HMG-CoA redutase. Essa diminuição de colesterol é percebida pelo SRBEP. Gente, eu sempre confundo a ordem dessa sigla, tá? Mas eu acho que é isso. Depois confirmem para mim. Que irá estimular uma maior produção de receptores de LDL e também estimula a PCSK9 para balancear e evitar o acúmulo de receptores. Todavia, com o ganho de função da PSK9, essa enzima ela fica hiperativa. E aí, consequentemente, ela dificulta que esses receptores de LDL sejam reciclados novamente, né, para a membrana. Então, a gente diminui drasticamente a disponibilidade desses receptores na membrana. Com isso, a gente vai ter uma menor captação de LDL pelos tecidos, mesmo com o uso das estatinas, o que mantém os níveis de LDL no sangue elevados. Para isso, é interessante administrar um inibidor da PSK9 junto com a estatina. A gente vai falar sobre estatina, a gente vai falar sobre PSK9 com mais profundidade, tá? E é a mesma questão. Então, ok. Falando agora de síntese de colesterol. Então, de novo, né? A gente viu aqui que o citrato, né? Então, ele saiu da mitocôndria, foi convertido em acetil-CoA, e aí a gente viu a via para síntese de ácido graxo, né? Agora, a gente está vendo a via para síntese de colesterol, que também vai usar o acetil-CoA. Então, esse acetil-CoA se junta com outro acetil-CoA, formando o acetoacil-CoA. A enzima, né, HMG-CoA sintase vai sintetizar o HMG-CoA, que é a molécula, tá? Utilizando, então, esse acetoacetil-CoA. Então, o acetoacetil-CoA é convertido em HMG-CoA, que é a molécula. Quem vai fazer isso? HMG-CoA sintase. Então, síntese de HMG-CoA. A enzima HMG-CoA redutase, ela converte o HMG-CoA em mevalonato, tá? E a partir do mevalonato, a gente tem uma cascata de reações, várias reações que não são interessantes para vocês, até a formação de colesterol. O que é importante vocês saberem nesse momento aqui? É importante vocês saberem que o mevalonato, ele libera, de mevalonato a colesterol, a gente vai ter a saída de ubiquinona, tá? A ubiquinona, ela é uma molécula extremamente importante que vai ser utilizada lá na cadeia transportadora de elétrons. Então, ela está presente ali na membrana, tá? Nessa cadeia transportadora de elétrons. Como consequência, como objetivo, né? Ela transporta os elétrons pela membrana da mitocôndria, justamente para promover um gradiente de prótons. E através desse gradiente de prótons, que a gente vai conseguir que os prótons que estão no espaço intermembranar consigam retomar para o citosol, para a matriz, né, da mitocôndria, pela ATP sintase. Quando esses prótons passam pela ATP sintase, a gente gera ATP. É assim que a gente gera ATP na cadeia transportadora de elétrons. E a ubiquinona é extremamente importante porque justamente ela é uma das proteínas que estão ali que vão ser utilizadas para fazer isso. É uma das moléculas que vão ser utilizadas para fazer isso. Para fazer esse transporte de elétrons e permitir que isso aconteça, tá? E aí, duas coisas interessantes, assim, algumas coisas, né, interessantes estão sendo ditas na questão que a gente viu. Eu sinalizei para vocês a questão que a gente falou de inibição, né? Então, ok, vou falar isso mais à frente, mas enfim, é importante vocês saberem, né? HMG-CoA
sintase. Na questão, a gente fala da estatina como um inibidor competitivo, né? Eu vou falar sobre isso mais à frente, mas só para não perder o pulo do gato. Então, em relação à HMG com a redutase, né, da cinética enzimática dela. Então, a gente pode ter polimorfismos, que a gente vai ver no próximo bloco, nessa questão de mutação e tudo mais. Então, a gente pode ter alguns polimorfismos, né, na enzima que vão fazer com que essa enzima tenha KMs diferentes. Então, para relembrar, eu já falei hoje sobre isso, mas frisando melhor. KM é a concentração de substrato necessária para que a gente alcance, para que a reação, né, a velocidade, essa reação alcance a metade da sua velocidade máxima, tá? Então, se o KM dela for baixo, isso significa que essa enzima tem uma alta afinidade pelo substrato dela. Então, se a gente tem uma HMG-CoA redutase com um KM muito baixo, isso significa que ela está muito ativa, ela pode estar hiperativa. Se a gente tem uma HMG-CoA redutase hiperativada, ou seja, com um KM abaixo do normal, a gente vai ter uma produção excessiva de colesterol, um estímulo para a produção excessiva de colesterol. Ao mesmo tempo, o inverso. Então, se a gente tem uma HMG-CoA redutase com um polimorfismo, por exemplo, em que expressa um KM alto, isso significa que essa enzima ela vai ter uma menor afinidade pelo substrato. Qual é o substrato dela? HMG-CoA. Então, ela vai pegar menos, ela vai converter menos HMG-CoA em mivalonato. E aí a gente vai ter, consequentemente, menos produção de colesterol. Tá? E aí o transporte de colesterol é feito de várias formas. Eu botei aqui as principais formas que a gente estuda, né? O LDL e o HDL, tá? Então, o LDL ele vai ser responsável para a gente conseguir diferenciar, né? O LDL ele é responsável por transportar o colesterol do fígado para os tecidos, tá? E o HDL é o processo inverso. Então, o colesterol que está em excesso no nosso organismo, nos nossos tecidos, ele é desviado, ele é levado para o fígado, para ser metabolizado no fígado e convertido em sais biliares. Tá? E aí, o que a gente precisa entender, tá? Quando a gente tem muito LDL circulante, tá? No plasma sanguíneo, o que acontece aqui? A gente tem que lembrar que o LDL ele tem uma proteína, né, que é a ApoB100, na sua membrana ali, na sua capa, né? Essa ApoB100, ela é reconhecida pelos tecidos através de um receptor. Então, os tecidos vão ter receptores para esse ApoB100, para essa ApoB100, que está nas partículas de LDL. Quando a gente tem essas partículas. Então, ok, pensando num metabolismo normal, acontecendo normalmente. Então, beleza, a gente tem bastante LDL fora, a gente vai ter os receptores ali na membrana dos tecidos. Esses receptores reconhecem o LDL, englobam o LDL, endocitam, faz a endocitose desse LDL e prendem ele em uma vesícula, tá? Esses receptores, eles vão ser reutilizados, eles normalmente são reutilizados, tá? Eles podem ser reutilizados, podem ser desviados, né, em vesículas para a membrana. Então, eles voltam para a membrana para serem reutilizados aqui em cima. E isso permitiria, então, que a gente tenha mais receptores sendo usados, mas quanto maior a quantidade de receptor que a gente tem no tecido, maior vai ser o reconhecimento e, consequentemente, maior vai ser a captação de LDL, tá? Ok, e aí a gente vai ter o LDL ali, que está na vesícula, né? Vai se ligar aos lisossomos, os lisossomos vão liberar as suas enzimas líticas, né? Que vão fazer a lise, né? Então, vão degradar, tá? Degradam a ApoB100 e vão liberar aminoácidos, ácidos graxos, colesterol, que vai ser convertido ali em gotículas de gordura, tá? E aí, o que acontece? O que pode acontecer também aqui?
a gente vai ter essa molécula aqui, que é SREBP. Ela percebe a concentração de LDL no interior da célula. Então, se no interior dessa célula a gente tem pouco LDL, no citosol a gente tem pouco LDL, a SRBP ela vai estar muito ativa, ela vai se ativar e vai fazer com que vai enviar um sinal no núcleo, tá? Para que essa célula consiga produzir mais receptores de LDL. Da mesma forma, ela também vai estimular a ativação da PSK9. Por quê? Ela não quer, para haver um equilíbrio. Porque por mais que a gente tenha bastante receptor, a gente não quer que tenha receptores ad eterno. Você precisa haver um equilíbrio ali. Então, ao mesmo tempo em que ela estimula, a produção de receptores, tá? Ao mesmo tempo que ela estimula a produção desses receptores que vão para a membrana, ela também ativa a PCSK9. E o que a PCSK9 vai fazer? Ela vai fazer justamente a inibição da ida desses receptores para a membrana. Então, para evitar que todos os receptores que estão sendo utilizados sejam reutilizados, sejam reenviados para a membrana, a PCSK9 dá uma segurada, dá uma freada, tá? E aí, o que acontece no momento em que a gente tem muito LDL intracelular? A SRBP, ela entende esse aumento e estimula a síntese de PCSK9, impedindo que os receptores sejam reutilizados. Isso diminui e freia a captação, tá? Isso diminui e freia a captação de colesterol, tá? Em relação à estatina, então, o que a estatina vai fazer? A estatina é um medicamento, como eu disse anteriormente, e aqui eu vou frisar melhor, ela é um inibidor competitivo, tá? Um inibidor competitivo da HMG-CoA redutase. E aí, o que ela faz? A estatina, ela vai competir pelo HMG-CoA com a HMG-CoA redutase, tá? E aí, ela tem uma maior afinidade, a estatina, ela tem uma maior afinidade, ou seja, ela tem um KM menor, tá? Pela HMG-CoA. E aí, ela se liga à HMG-CoA em vez impedindo com que a HMG-CoA redutase se ligue. Então, ela impede que a HMG-CoA redutase faça o seu papel, tá? Qual é a consequência disso mais relevante para o organismo, né? A gente pode ter a questão da ubiquinona, que eu falei que é importante. Por quê? A estatina, quando ela faz isso, ela vai impedir a produção de colesterol. Então, a gente não vai ter mevalonato sendo formado, tá? Porque o mevalonato, ele é formado pela HMG-CoA redutase. Se a gente não está tendo a atuação da HMG-CoA redutase, a gente não está tendo a produção de mevalonato. Beleza, entendemos isso. Com isso, a gente não vai ter a produção também de ubiquinona, que é extremamente importante, como eu falei para vocês, para a síntese de ATP, para a formação de ATP lá na cadeia transportadora de elétrons, tá? E aí, o que isso pode levar? Isso pode levar a um quadro de rabdomiólise, tá? Então, pacientes que têm fibromialgia, que têm dores musculares, tá? E por quê? Porque se você tem menos produção de ATP, isso vai fazer com que o músculo ele precise fazer bastante fermentação. E muita fermentação também pode prejudicar a musculatura, tá? Então, a diminuição de ATP lá no ciclo, na cadeia transportadora de elétrons, ela diminui a disponibilidade de energia para os músculos, o que pode ser prejudicial, podendo levar à rabdomiólise, tá?
Então, aqui, a gente tem o objetivo da estatina. É o quê? Diminuir a síntese de colesterol. Então, a estatina vai diminuir a HMG com a redutase, que diminui a produção de colesterol. A SREBP entende que tem pouco colesterol e aumenta a produção de receptores para captar LDL plasmático. Diminui a concentração de LDL sanguíneo. Ok. Ao mesmo tempo, e que também aumenta a produção de PCSK9, para evitar um desequilíbrio e acúmulo de receptores de LDL. O problema da questão que a gente viu é o ganho de função da PSK9. Então, mesmo que a gente tem uma produção de PSK9, porque a gente vai precisar fazer esse balanceamento. Agora, se você está tendo uma hiperprodução de PSK9, você está diminuindo drasticamente a quantidade de receptores que estão indo para a membrana, estão sendo reutilizados. Então, em vez desses receptores estarem sendo reutilizados, eles estão sendo degradados. E aí você está diminuindo de forma muito drástica. Quando você faz isso, a gente diminui a captação de LDL sanguíneo, tá? Ok. E aí, aqui, só para, como eu falei, de inibição e tudo mais, para a gente relembrar de inibição, né? Competitiva e não competitiva. A questão é parte mais enzimática, né? Então, a gente tem que relembrar rapidamente, né? Que a estatina ela é um inibidor competitivo, tá? Porque ela está competindo pelo substrato, tá? Está competindo com a HMG com a redutase pelo substrato, tá? E aí, na inibição competitiva, a gente tem que a reação, né, a gente tem que o KM, né, normalmente, ele vai aumentar, tá? Então, aqui a gente está vendo uma reação acontecendo sem inibidor e uma reação acontecendo com inibidor. A reação com o inibidor, você percebe que a velocidade máxima dela vai permanecer, tá? A velocidade máxima permanece, tá? E o KM, ele aumenta. O KM, ele aumenta, tá bom? Ou seja, vai diminuir a afinidade, né? Em relação à não competitiva, o KM vai ser o mesmo. O KM permanece inalterado. O que vai alterar vai ser justamente a afinidade, o que vai alterar vai ser justamente a velocidade máxima dessa reação, tá? Então, vocês têm que lembrar isso. Competitiva, o KM vai aumentar, ou seja, vai diminuir a afinidade, mas a velocidade máxima vai permanecer. A não competitiva, o KM é o mesmo e a velocidade diminui, tá? Agora, em relação a síndromes metabólicas e aterogênese, tá? Em relação à aterogênese, o que eu acho interessante vocês saberem, as etapas principais, tá? Então, assim, vocês saberem que tudo começa com dano ou injúria, né, como a gente diz, e aí são os fatores de risco. Então, diabetes, hipertensão, tabagismo, tudo isso pode levar a danos. De que forma? Por exemplo, o turbilhonamento, tá? Quando a gente fala de hipertensão arterial, tá? A glicação, né, na diabetes, isso também promove uma injúria. Então, quando a gente fala em dano, é a primeira etapa, o dano, ou injúria endotelial. Aí depois a gente tem o aumento da permeabilidade desse endotélio, tá? Fazendo com que o LDL vá para o subendotélio, tá? Para a camada abaixo do endotélio. Lá, a gente vai ter a oxidação desse LDL e a atração de macrófagos, né? Monócitos que no tecido são convertidos em macrófagos, tá? A gente vai ter a fagocitose desse LDL oxidado, tá? E aí a gente vai ter a produção, então, de células espumosas, que são células que são macrófagos com muito LDL oxidado dentro. Então, são macrófagos extremamente grandes, com muito LDL oxidado. A gente chama isso de células espumosas, tá? Quanto maior o número de células espumosas, maior vai ser o tamanho da placa, tá?
a gente vai ter ali a atração de células musculares lisas, linfócitos, tudo mais. E a gente vai ter a capa fibrosa com colágeno, tá? O que pode acontecer? A gente pode ter o rompimento, né, dessa capa e a exposição da placa, tá? E aí a gente pode ter a formação de um trombo, tá? Ativando ali as vias de cascata de coagulação sanguínea, tá? E o trombo, ele pode levar a uma isquemia. E aí, pensando em isquemia, eu vou até falar sobre isso mais à frente, mas é importante vocês saberem que isquemia, quando a gente fala AVC, né, a gente pensa em uma baixa disponibilidade de oxigênio para o tecido. Então, isso tem como consequência uma baixa disponibilidade de oxigênio. Tem como consequência uma baixa perfusão sanguínea. Então, isquemias diminuem a perfusão sanguínea. Consequentemente, vai diminuir a chegada de sangue oxigenado nos tecidos. E o que isso acarreta? Isso acarreta no desvio para fermentação, porque por mais que aquele tecido tenha glicose, por exemplo, se não está chegando oxigênio, ele vai ter que fazer respiração, ele vai ter que fazer fermentação. Então, o aumento de lactato é um dos indicadores para baixa perfusão sanguínea, que pode ser provocado, como a gente está vendo aqui, por uma isquemia, tá? Que foi provocada, por exemplo, por um rompimento do trombo, formação de um trombo, por exemplo, né? Tá? Em relação à fisiopatologia da síndrome metabólica. Então, o que a gente tem que pensar? Um paciente que tem excesso de triglicerídeos, tá? Então, a gente vê isso. Paciente obeso, que tem circunferência abdominal, isso é extremamente importante ser dito, né? Porque é através da circunferência abdominal que a gente vai ter essa questão do excesso de triglicerídeo, né? De adipócitos e tudo mais. Então, esse é um dos indicativos de risco, tá? Para a síndrome metabólica, né? Então, excesso de triglicerídeos, o adipócito ele vai ficar extremamente hipertrofiado, né? Esse adipócito hipertrofiado, ele vai sofrer um estresse metabólico e isso vai fazer com que esse adipócito tenha uma disfunção hormonal. E aí ele vai passar a secretar moléculas inflamatórias, como interferon gama, TNF, enfim, tá? Moléculas inflamatórias, que vão recrutar macrófagos, citosinas, vão gerar, né, mais citosinas inflamatórias e promovendo ali um quadro de inflamação, uma inflamação crônica, normalmente, tá? E aí, essa disfunção que eu falei dos adipócitos, ela está bastante relacionada à disfunção da produção de alguns hormônios. Quais hormônios? Então, a gente tem a adiponectina, né? A adiponectina é um hormônio importante porque ele é um hormônio anti-inflamatório e ele também aumenta a sensibilidade à insulina. Então, quando a gente fala numa disfunção dos adipócitos, no sentido de diminuir a produção, a liberação desse hormônio, a gente pensa que a capacidade desse adipócito em promover uma resposta anti-inflamatória, a capacidade desse adipócito em promover uma sensibilidade à insulina, né? Ou seja, a proteger o organismo a uma resistência à insulina, por exemplo, ela está diminuída quando a gente pensa na diminuição desse hormônio, tá? O aumento de leptina, né? Então, que vai manter ali uma inflamação ativa, a gente vai ter ali a resistência à leptina, o aumento da resistina, para mim, resistina e a adiponectina são os mais importantes aqui, mas o aumento da resistina, ela faz com que os tecidos tenham uma alta resistência à insulina, e isso é extremamente prejudicial porque pode levar a uma possível diabetes mellitus do tipo 2, né? Que é justamente relacionada à resistência insulínica, tá? Aumento de angiotensinogênio, vocês vão ver depois, mas
em outros EMs, eu não sei se vocês deram isso nesse EM, no EM1 de vocês, sobre a via, né, o sistema de renina, angiotensina e aldosterona. Mas é interessante saber que o aumento do angiotensinogênio contribui para o aumento da pressão arterial, tá? Tem como consequência o aumento da pressão arterial, tá? Então, tudo isso vai levar ao quê? Leva ao aumento da pressão, ao aumento da resistência à insulina, consequentemente, uma possível diabetes, aumento de LDL, tá? Agora, fechamos a parte de integração metabólica do estado alimentado. Passando para o estado de jejum,